mesmo uma noite um pouco mais fria, glória a Jesus. Mas estamos nós aqui aquecidos pelo Espírito Santo, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 61, glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, glória a Jesus. A partir do versículo 1. Isaías 61, a partir do versículo 1, que diz assim: O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém? Poder se assentar, glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, de fato, é um livro do Antigo Testamento, dos grandes profetas que tiveram um período maior para pregar, profetizar sua mensagem. Isaías é um dos que tem um destaque muito importante, porque ele é o profeta, o seu livro é o que mais é mencionado no Novo Testamento. Tanto que Isaías é considerado o profeta messiânico, por causa de tudo que falou a respeito do Messias, das diversas referências que há sobre o Messias. Nós sabemos que Isaías 53 é um relato bem detalhado a respeito do sofrimento de Jesus e do que ele passou. Isaías é um profeta muito importante, e é interessante, a própria organização do livro é muito interessante, porque se você lê o profeta Isaías, você percebe que até o capítulo 39, ele é de um jeito, ele tem um tom, ele tem uma direção, que envolve muito do contexto do próprio Isaías, algumas mensagens aos reis da sua época, profecias messiânicas, mas tudo está muito vinculado ao contexto em que Isaías está vivendo de fato. Isso até o capítulo 39. As mensagens diz respeito a algumas denúncias de pecados que o povo via na época. Na verdade, se você ler o capítulo 1, por exemplo, de Isaías, é uma denúncia bem detalhada, o próprio Deus descrevendo o povo dele como um corpo doente, que estava apodrecendo, com feridas, a ponto de Deus falar de não suportar nem a adoração, porque era falsa. O ato de ir ao templo, naquele momento, estava já incomodando o Senhor por causa de tanta sujeira na vida pessoal, e as pessoas iam ao templo de forma mecânica, de forma só pela rotina, porque tem que ir, enquanto que a vida não correspondia àquilo que deveria, e Deus estava farto daquelas coisas. Mas isso é
muito característico, e as mensagens de Isaías até o 39 é um livro. Na verdade, existe a discussão acadêmica, isso acontece por muitos acadêmicos, consideram que do 40 ao 66 é como se fosse outra pessoa que escreveu. Mas isso é muito mais da academia, nós conservadores, e até pelo que o Novo Testamento, a forma como atribui a Isaías textos desta compilação do 40 em diante, mostram que foi o profeta Isaías que escreveu. E por que essa diferença? Do 40 em diante, o livro vai para uma outra direção completamente diferente. O livro vai fazer uma viagem no tempo, porque do 40 em diante, todas as mensagens, ela diz respeito a um povo que está aprisionado, a um povo que está cativo. E se você sabe da história, sabe que Israel, o povo de Judá, de fato foi cativo pela Babilônia. E todas as descrições, elas são muito específicas desse tempo. Na verdade, no capítulo 45, Ciro é citado. E Ciro é aquele que libertou o povo do cativeiro. E o ponto que faz o livro ficar estranho nessa parte é que Isaías, ele existiu uns 150 anos antes de Ciro nascer. Na verdade, do capítulo 40 ao 66, são 66 capítulos, do 40 ao 66, tudo diz respeito a esse momento da Babilônia e essa esperança que viria principalmente do Messias para restaurar esse povo que estava cativo, ou desse povo que saiu do cativeiro, mas que está em fase ainda de reconstruir a vida. É uma profecia, é um compilado de profecia de Isaías que diz respeito a quase 200 anos depois. É muito longe, é como se eu falasse aqui profecias detalhadas e muito específicas para coisas que vão acontecer daqui a 200 anos. E isso acontece com o profeta Isaías, mas nós sabemos que é justamente por causa do caráter do livro. É um livro profético, e em todas as suas mensagens, principalmente esse trecho, ela é por revelação de Deus a Isaías. E esse trecho, ele tem momentos muito importantes, passagens fantásticas, Quem não lembra do 43, quando fala assim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou a Israel. Ainda que você passe pelas águas, estarei contigo. Ainda que pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Esse é um trecho para lá da exortação, porque normalmente antes do exílio babilônico acontecer, uma das coisas que mais aconteceu foi Deus falar do juízo, falando, está vindo o problema, está vindo o juízo, eu vou castigar o povo, e dar a lista das coisas que ele iria castigar e por que ele iria castigar. Mas Isaías, ele se concentra muito mais na restauração. Isaías se concentra, a sua mensagem do 40 ao 66 se concentra muito mais na forma em que Deus vai resolver definitivamente esse problema que está acontecendo. Porque o problema que está acontecendo não são os líderes, não é o povo somente, não, está intrínseco, está no coração do povo, é o pecado que está enraizado no coração deles, e ele vai resolver definitivamente, e tudo isso aponta para a esperança que virá, o Messias, aleluia, aquele que virá resolver definitivamente o maior problema que existe, que é o pecado, aleluia. É por isso que o anjo Gabriel falou, aleluia, para Maria, ele se chamará Jesus, e irá salvar o seu povo dos seus pecados. Toda essa compilação, ela é rica, o livro de Isaías é rico na sua mensagem. Mas quando nós lemos o capítulo 61, e é um texto que também é conhecido, ele está falando justamente, até as referências são do povo pós-exílio. São de situações de um povo que viveu o exílio, passou por aqueles problemas, foi cativo, mas perdeu a sua nação, não tem mais a monarquia, o templo foi destruído, e aí está naquele processo de retornar para a sua terra. E o texto, que é profundamente messiânico,
profundamente messiânico. Vai falar a respeito da forma e do interesse de Deus em restaurar o seu povo. O Israel, como nós conhecemos, é um povo que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, e esse povo viveu muito contrário à palavra de Deus. Deus já havia avisado eles antes de levá-los para a terra prometida. Ele falou: a terra é minha, eu estou levando vocês para lá porque eu estou expulsando quem está lá. E eu estou expulsando quem está lá porque eles pecaram contra mim, construíram ídolos, são os amorreus, são os jebuseus, uma lista de povos que viviam naquela terra, né, que Deus havia prometido para Abraão. Mas quando chegou o tempo de Deus expulsar, Deus expulsou eles por causa dos pecados deles. Falou: eu estou levando vocês, tirando do Egito, levando para lá, expulsando aquele povo, porque eles pecaram. São mais de 400 anos de pecado, já não suporto mais. Deus expulsou, destruiu eles, usou Israel como instrumento do seu juízo para destruir aqueles povos. Mas ele falou: vocês que vão para lá, não imitem o seu comportamento, não sejam como eles, não construam ídolos, não vivam a mesma vida que eles viviam, porque se vocês fizerem isso, eu também vou expulsar vocês. Aleluia. E o que acontece? O povo vai, passa pelo deserto, chega na terra prometida. Aí Josué começa a conquistar as nações, destruir aqueles povos. Aí se formam como nação. Aí Josué morre e entra o livro de Juízes, que fica naquela oscilação de peca. Aí acontece algum problema e clama ao Senhor. Aí Deus levanta um juiz, livra o povo, aí volta para o pecado, aí fica num ciclo vicioso. Aí vem o tempo da monarquia, porque eles não queriam mais a liderança de Deus, queriam um rei para si. Aí colocaram um rei para reinar segundo os próprios critérios, Saul. Aí Deus fala: não, vai ser um rei segundo o meu coração, segundo os meus critérios. Aí coloca Davi no trono, vem a monarquia. E mesmo assim, depois de Davi e todos os reis que vieram, a divisão, o povo sempre estava se esquecendo de quem era, esquecendo do Deus que havia tirado eles do Egito, esquecendo que eles eram um povo diferente, que eles não deveriam ser como as outras nações. Então, quando você lê sobre o cativeiro babilônico, que é um episódio triste, doloroso, né? Se você ler o livro das Lamentações, é uma barbaridade de coisas que aconteceram. Se você estudar os detalhes, as virgens choraram porque foram violentadas, uma série de coisas que aconteceu, é terrível. Mas foram anos e anos de tempo para se arrepender, que não se arrependeram. Mas quando Deus trouxe o juízo, Ele já avisou: isso aí vai ser reciclagem. Eu vou levar vocês para lá, vou amassar vocês, vou quebrar vocês, mas vou fazer um novo povo. Aleluia. Eu vou levantar esse povo de novo, eu vou reestruturar esse povo de novo, eu vou restaurar esse povo de novo. Aleluia. E é por isso que nos profetas que estão ali próximo ao exílio babilônico, você vai ler o Senhor falando para Jeremias: ó, o vaso quebrou na mão do oleiro, mas eu não posso, e o oleiro voltou a fazer um novo vaso, eu não posso fazer com Israel, com o meu povo, da mesma forma como esse oleiro fez, quebrou, mas ele voltou a fazer de novo. Aí você vai para Ezequiel, vale de ossos secos, vai, profetiza e levanta um exército. Era Deus mostrando que iria restaurar o povo. E o capítulo 61 é um texto antigo, aleluia, mas que estava mostrando a forma como Deus iria restaurar esse povo. O que Deus vai fazer na história? Como que Ele vai restaurar? Qual é que é a solução para esse problema que não parece que não se resolve nunca? Qual é a solução para um povo obstinado? E mesmo os mais sinceros tinham os seus problemas, tinham as suas falhas, tinham as quedas, aleluia. Como resolver definitivamente?
Vamos resolver de uma vez por todas, levantar eles, restaurar eles, fazer de fato eles serem o povo de Deus, que vive para Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Então o capítulo 61 nos propõe a mostrar a forma e o que Deus vai fazer a partir da restauração desse povo. O texto que nós lemos no comecinho, no versículo 1, é um texto que também é uma frase bem conhecida, aleluia, que diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Esse texto, irmãos, primeiro, quando nós sabemos que geralmente quando você lê o livro do Antigo Testamento, esse sempre é a forma como você precisa entender o texto para aquele povo. Principalmente o Antigo Testamento, você entender o texto que foi dito, foi falado, e o que ele significa para aquele povo, o que significa para aqueles ouvintes. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando você entende isso com precisão, então você aplica dentro do novo. Mas geralmente esse texto ele não tem muita dificuldade para aplicação, porque o próprio Jesus aplicou esse texto assim. Porque quando Jesus esteve na sinagoga e houve a oportunidade para ele ler, ele leu esse versículo. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus leu para poder anunciar os cativos, leu todo o texto. E depois, quando ele acabou de ler, ele disse: hoje se cumpriu esse texto, hoje se cumpriu essas palavras. Aleluia. Então o profeta Isaías está falando, e a sua mensagem é profundamente messiânica, porque o texto quer dizer para a gente, quer mostrar que a forma como Deus vai resolver os problemas, e de fato trazendo o Messias, o ungido do Senhor. A forma como Deus vai resolver os problemas daquele povo, as descrições é justamente esse povo que está cativeiro pós-cativeiro, pobre, cativo, triste, deprimido. São as descrições do texto. É esse povo que está aí, vivendo a reconstrução da vida. É só você ler Neemias e Esdras que você percebe que o povo reconstruiu a cidade, mas reconstruiu numa tristeza, numa falta de ânimo. Teve um momento que eles até abandonaram a construção e pararam de se dedicar à casa de Deus, e começou as próprias casas, né? Aí vem o profeta Ageu para falar: olha, vocês estão aí preocupados com a vida de vocês e o templo está lá abandonado. Aí vocês ficam trabalhando, guardando dinheiro, e o dinheiro fica indo embora, porque vocês cuidam de si e esqueceram da casa de Deus. Vocês estão muito mais preocupados com o dinheiro que vocês vão ter aqui, né, de reconstruir a vida pessoal, e o templo está lá jogado. Aí Deus fala através de Ageu: pare de se preocupar com isso, com dinheiro, com isso. Por quê? Porque minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque era o templo que estava abandonado. Porque essa fase de reconstrução está muito desanimado o povo, porque não era a mesma glória do templo de Salomão, não era mesmo aquele momento, né, de ter um rei, ter Salomão, filho de Davi, reconstrução. Não, era um povo que não estava entendendo o que estava acontecendo. Aleluia. Então Jesus diz, Isaías diz, Jesus confirma que ele é aquele que é portador do Espírito.
o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Isso não é uma mensagem sobre Isaías diretamente, não é sobre mim. Não é eu que posso afirmar, gente, eu sou o enviado do Senhor, o Espírito dele está sobre mim. Toda a referência do texto está apontada para Jesus. É Jesus aquele que é ungido do Senhor. E ungido, a palavra hebraica, é justamente Messias. É Ele que é o ungido do Senhor. É Ele que tem o Espírito Santo. É Ele que é o portador. É Ele que vem, aleluia. Mas glória a Deus, que Ele veio para restaurar, que Ele veio para levantar. Ou seja, Ele vem pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. A sua vida e ministério é pelo Espírito Santo. Mas Ele diz: eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, rogarei para que Ele vos envie outro Consolador. E quando Ele vier, oh glória a Jesus. Basicamente, Jesus faz eu estou aqui sendo representante, eu estou inaugurando o reino, eu estou inaugurando a nova realidade, eu estou inaugurando a solução definitiva. Vai começar a partir de agora a reconstrução desse mundo, a restauração desse mundo, aleluia. Mas só que antes de restaurar a realidade, Ele começa a restaurar pessoas. E restaurando pessoas, Ele começa pelo Evangelho. E pelo Evangelho, Ele começa com a pregação. E pregação, Ele começa pelo Espírito. E pelo Espírito, Ele envia o seu Espírito a todos aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Existe um plano muito bem elaborado acontecendo na história. Deus está na história, Deus está reconstruindo e restaurando a sua criação que se perdeu. Porque quando Deus criou tudo, Ele viu que é bom. Ele olhou para tudo que fez, descansou. Ele apenas contemplou tudo que fez e disse que era bom, aleluia. Só que o pecado entrou, destruiu tudo. Se você olha e fala: meu Deus do céu, como é que pode ser bom? Como é que pode ser bom aquilo que Deus fez? Olha como o ser humano é, olha o pecado, olha a maldade, olha a disposição. E às vezes você que é mais fervoroso e crente, sabe que mesmo quando está firme, buscando ao Senhor, vê tantas vezes a sua própria carne lutando contra você, alguns pensamentos, desejos, você não consegue entender esse embate, você fala: meu Deus do céu, aleluia. Mas Deus está colocando o seu plano na história em ação. Ele está restaurando a realidade completamente, aleluia. Mas antes disso, porque ainda chegaremos lá, nosso tempo ainda não é esse. O nosso tempo agora é de pregação do Evangelho, salvação de perdido, para uma restauração completa, definitiva, que acontecerá. Mas agora, aleluia, ainda vivemos o já do reino, né? Porque quando fala do reino de Deus, nós temos o já do reino, aquilo que já acontece agora, e o ainda não do reino, aquilo que ainda não acontece agora, é para frente. E o que acontece agora? Todos aqueles que olham para a cruz, olham para Jesus, olham para o ungido enviado, olham para Ele, creem nele, na sua mensagem, recebem dele o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Todos aqueles que olham para Jesus, entendem Ele é aquele que foi enviado por Deus, Ele é o Messias, Ele é o ungido, Ele é o portador do Espírito, e você vai a Ele, Ele te dá o Espírito Santo, aleluia. Nós não temos o Espírito porque somos merecedores, ou porque somos bons, ou porque buscamos o suficiente para isso. Não, nós temos o Espírito Santo porque Jesus, oh glória, e é o portador do Espírito. Ele foi para a cruz, padeceu, pagou os nossos pecados, livrou a nossa culpa completamente, nos fez pertencer a Ele, pertencendo a Ele, Ele nos dá o Espírito gratuitamente. Talvez você tenha pecados, tenha falhas, tenha dificuldade, tropece um tanto aqui e ali, mas se no seu coração uma certeza
tremenda e profunda, aleluia, que Jesus Cristo é o Salvador. Se em seu coração há uma decisão certa, Jesus Cristo eu servirei. Esse mundo pode virar de cabeça para baixo, eu servirei a Jesus Cristo, a minha vida pertence a Ele, ó glória. Se há essa certeza, isso vem do Espírito Santo de Deus. E se você tem, você faz parte. Você faz parte daqueles que o Senhor está restaurando, porque antes de restaurar o mundo, Ele está restaurando pessoas. Antes de restaurar tudo, Ele está restaurando a nossa vida. É por isso que outrora andávamos desgarrados, perdidos, lamação de pecado, uns fazendo coisas terríveis, glória a Jesus, uns com a vida tenebrosa. Não importa. O que importa é que estamos em uma comunidade onde todos fomos aceitos por Deus por causa de Jesus Cristo. Então, quando você lê o texto como nós lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus. Ele é que tem o Espírito, aleluia. Porque é a partir do Espírito que começa a solução dos problemas. Porque o pecado está em nós, a dificuldade, a tentação, as coisas, a inclinação para fazer o que é errado está em nós, nosso coração. E como vencer isso? Como andar na linha? Como permanecer? Oh glória! E a Bíblia fala que não é por nossa força, mas é pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, não é porque nós fizemos a melhor escolha, aleluia, porque quem fez a escolha errada, fez a escolha certa. Você pode ter feito uma escolha na sua vida, mas ela só foi possível por causa do Espírito Santo, que quebrou o seu coração, oh glória, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que quebrantou o seu coração, que aleluia, jogou por terra suas defesas, te colocou em pedaços. Você entrou na casa dele para louvar Ele, porque Ele te trouxe a este lugar, aleluia. É o Espírito, aleluia. Porque processo de restauração do mundo, mas Ele começa a partir de pessoas. Ele chamou 12 discípulos, que foram aumentando, e deu missão a eles. Então você vê um processo de pessoas que são restauradas por Deus, pelo Evangelho, e são chamados para restaurar outras vidas. São restaurados para restaurar. Nós somos restaurados por Deus. Nós somos levantados por Deus. Somos capacitados por Deus. Aleluia. Não para ficar acomodados em nós mesmos, mas Ele nos chama para que outras vidas sejam também restauradas. Eu gostaria de continuar lendo. E na verdade, se você ler o versículo 2, glória a Jesus, entre tantas as coisas que está atribuída a Jesus, aleluia, nesse texto, uma das que é mais importante, se torna até pano de fundo desse capítulo, é o versículo 2, que fala: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, aleluia. O que se torna pano de fundo desse capítulo é justamente o versículo 2, que é proclamar o ano aceitável, o ano do favor de Deus, ou o ano, da bondade do Senhor. Porque isso aqui o judeu entenderia muito bem. Você pode não entender, mas os seus leitores do tempo entenderiam muito bem. Porque isso aqui é Levítico 25 em peso, o jubileu. E o jubileu para o judeu era muito bom, porque era um ano, irmãos, que todo mundo era liberto. Quem tinha escravo tinha que liberar, quem tinha dívida tinha que pagar, ou melhor, tinha que perdoar os endividados. Era o ano, irmão, da bênção. Porque Israel tinha um modelo, de 7 em 7 anos eles tinham os anos sabáticos. Aí quando chegava, depois de 7 anos sabáticos, então você tem 7 anos, um ano sabático, aí mais 7, outro ano sabático, aí mais 7, quando fechava 7, aí 7 vezes 7, 49, no 50º ano, que era o ano 50, era o jubileu.
que Deus estabeleceu para o povo judeu. E o jubileu era um ano que todo mundo tinha que perdoar dívida, tinha que, se tivesse escravos, liberava. Era um ano abençoado, porque todo mundo vivia aquela maravilha. Aleluia, era um jubileu, era um ano muito aguardado. Só tinha quem tinha dívida. Imagina se tivesse um jubileu, aleluia, hoje no Brasil, para você ter todas essas dívidas pagas, aleluia. É o ano aceitável do Senhor. Então ele está falando, o ano de Deus, o jubileu, aleluia. Mas aqui é mais espiritual, aleluia. Vai acontecer, vai chegar o momento que vai ter libertação de cativos, vai ter, aleluia, dívida quitada, oh glória a Jesus. Vai chegar o momento em que não vai ser um ano específico, não, vai ser uma vida inteira, oh glória, do jubileu do Senhor. E isso acontece quando estamos em Cristo, aleluia. É nele que nós temos dívida paga, é nele que nós temos restauração da nossa vida, é nele, aleluia, que nós temos cadeias, prisões, algemas abertas, quebradas. O que te prendia antes, o que te algemava antes, o que te preocupava antes, aleluia, a sua dívida maior que você tinha era o pecado contra Deus. Tudo isso em Cristo, oh glória, está quitado, está perdoado, oh glória, por causa daquele que foi pendurado no madeiro, aleluia. O ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus, da bondade de Deus, aleluia. Glória a Jesus. No versículo 4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Aí você lembra de Neemias e Esdras na reconstrução da cidade, dos muros, do templo. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Versículo 5: rei de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Aí vai uma profecia que já se refere aos gentios, aleluia. Gente de fora somos nós, os gentios, não os judeus, aleluia. Que vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, oh glória, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho dela, vocês se orgulharão, aleluia. Quando você lê Pedro falou que nós temos sacerdócio real, oh glória. Você sabe que sacerdote tinha um privilégio de entrar no templo, de poder sacrificar, de ver a manifestação da presença. Sacerdote era algo exclusivo, aleluia, da geração levítica, para poder ter essa comunhão mais específica com Deus. Mas em Cristo todos nós temos sacerdócio real, oh glória. Você não precisa de mim para ter acesso a Deus, do pastor, aleluia. Você, onde você estiver, você tem acesso livre a Deus, oh glória. Você tem acesso livre ao Senhor, aleluia. Por quê? Porque você tem sacerdócio real, aleluia. Versículo 7: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, aleluia. Esse texto aqui é o tipo de texto que você vê a importância de você saber o que você está lendo, onde está inserido, no que ele está falando. Por quê? Porque isso aqui é um prato cheio, irmãos, um prato cheio, para neopentecostal fazer uma bagunça. Porque é daqui que fala que você vai estar ganhando salário, vai ganhar em dobro, que você não foi chamado para ser cauda, foi chamado para ser cabeça. Geralmente daqui, porque você lê, não, Deus vai dar dupla honra, está passando dificuldade, Deus vai te dar dupla honra, você vai ser patrão, aleluia.
É desse texto aqui que geralmente surgem essas ideias, mas não entende o que foi dito por Isaías. Quando você lê Isaías, você precisa entender, você está falando de um profeta na antiga aliança, falando para um público na antiga aliança. Então você precisa consultar o que significa na antiga aliança, para você então depois aplicar em Jesus Cristo. Então o que o profeta está falando? Isso aqui, depois você pode conferir na sua casa, é Deuteronômio 20, onde fala que o primogênito, ele recebia porção dupla. O filho primogênito, porque era honra, era você honrar o primogênito, é você fazer mais. Isso era quase que cultural. Lembra de Ana e Penina, que tinha aquela rivalidade, mas Eucana dava para Ana porção dupla, porque era honra, né? Era mostrar que ela é especial para si, aleluia. Mas o embasamento disso começa a respeito de filiação, ou seja, eram os filhos primogênitos que recebiam essa porção dupla. Então quando Deus fala para o povo que estava cativo, que estava na Babilônia, que está saindo, e que vai dar a eles porção dupla, o que Deus quer falar para o povo é: eu não vou tratar vocês como prisioneiros, como escravos, oh glória, eu vou tratar vocês como filhos, aleluia. É isso que ele está falando para o seu povo. Aí para nós, o que significa? Em Cristo, aleluia, o nosso tratamento é de todos aqueles que, aleluia, creram, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, oh glória. Não é qualquer um que é filho, não é qualquer um que é tratado como filho, aleluia, não. É aquele que vem a Jesus Cristo, olha para Ele, o confessa como o único Salvador, recebe Ele, oh glória. E aquele que recebeu Jesus tem tratamento especial, é tratado como filho, aleluia. Ele não vai tratar mais como escravo, porque o povo estava amargurado de anos e anos na Babilônia, aquela coisa terrível. Não, vou dar a vocês dupla honra, vou tratar vocês como filhos. E para nós, irmãos, é o Senhor falando que, aleluia, nós pertencemos a Ele, nós somos filhos dEle, aleluia. Talvez em nossa vida, todas essas tribulações da vida, talvez o próprio cativeiro, nós não sabemos o que está acontecendo, se esse povo já foi liberto ou se ele está preso, né? Porque às vezes se fala de libertação para quem está preso ainda, então se fala, olha, e fica só naquela promessa, aí dá uma angústia, porque você, né, tem que viver pela fé. E nós vivemos nesse trânsito, porque sabemos que muitas coisas já aconteceram. Jesus veio, Ele foi ao Pai, Ele ascendeu, derramou o Espírito, nós temos o Espírito, temos força, somos restaurados pelo Espírito, aleluia. Mas sabemos que muitas coisas ainda não aconteceram. Nós temos lutas pessoais, alguns pecados, estamos naquela caminhada, tem muitas coisas ainda, aleluia, porque estamos nessa terra. Mas sabemos, ó glória, que o que começou a boa obra, aleluia, é fiel para concluí-la até o dia de Cristo. Se você creu, se arrependeu, está aqui louvando ao Senhor, é porque a obra começou, aleluia. A obra está em progresso, aleluia. Mas vai chegar o dia em que a obra vai se concluir completamente, ó glória. Porque Paulo diz que num piscar de olhos seremos transformados. João diz no Apocalipse que não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem pecado, nem nada, porque tudo isso vai passar, aleluia. Mas enquanto estamos nesse progresso, lembra, a Bíblia sempre é como uma pedra que você joga na água. Ela vai ter o seu propósito final lá, mas ela vai ricocheteando. Então toda a história, Deus vai trabalhando da mesma forma, porque tem padrões. A história vai mostrando isso. Enquanto alguma coisa, se você ler o Antigo Testamento, muitas tipologias de Cristo aconteceram, apontando para Jesus. Quando você lê o Novo Testamento, fala do anticristo. Na história nós temos muitos que se levantaram parecendo o anticristo, já mostrando como esse vai ser no futuro.
Porque a Bíblia funciona dessa forma. Então, ao mesmo tempo que nós falamos de uma restauração completa, definitiva, Ele vai voltar, vai restaurar, vai acabar com o pecado completamente, vamos ter corpo glorificado, e temos essa esperança, glória. Mas mesmo assim, pelo Espírito, hoje, nós podemos experimentar restauração de vida. Porque na caminhada, às vezes você dá uma vacilada, às vezes você dá uma desanimada, você está caminhando lá, mas o Espírito não é um agente que vem e vai embora. Não, Ele está com você, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu fortalecedor, é aquele que te levanta para falar: levanta, meu filho, anda, ó glória, porque eu te chamei para algo muito maior que isso. Não para, vai em frente, porque eu sou contigo, aleluia. E essa é a ideia, irmãos, de consolador. Porque às vezes a nossa ideia de consolador é como se o Espírito falasse: ó, tadinho, ó, tá sofrendo, vida difícil, eu sei que ser CLT não é fácil, aleluia. Mas a ideia de consolador na Bíblia é muito mais de animador, de encorajador. A ideia de consolador. Então o Espírito é aquele que vai chegar e falar: ó, filho, tadinho. Não, ele fala: opa, levanta, vamos embora. Lembra de o Senhor falando para Josué: não te mandei eu? Levanta-te, tenha bom ânimo, aleluia, porque eu sou contigo, aleluia. Eu sou contigo por onde quer que andares, aleluia. A gente, né, e a gente passa por essas fases que a gente fala: meu Deus tem até misericórdia, mas às vezes Ele fala: pra que esse mimimi todo, rapaz? Levanta, eu sou contigo, aleluia. E a ideia, irmãos, quando você olha sobre tudo que Deus está falando, é justamente o que Ele vai fazer com o seu povo quando restaurá-lo. E se você continuar lendo comigo, para finalizarmos, versículo 7 nós lemos, versículo 8 fala: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus. Isso aqui é o profeta regozijando. Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará descer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia. E você percebe que o finalzinho aqui do texto, ele é muito rural, porque é como se Deus estivesse mostrando o povo que conhece o início da história, sabe que tudo começou no jardim, onde Deus criou tudo, e as coisas a partir da restauração é como se Deus estivesse restaurando o jardim de novo. E isso só é possível, isso aqui foi escrito muito antes de Jesus sequer vir, aleluia. Mas é só uma mensagem de esperança para aquele povo. Aí Jesus mostra que o cumprimento é nele, que o dia do jubileu chegou para nós, aleluia, de estarmos em Cristo. E se você ler o texto, ele fala do jubileu e da vingança. E Jesus não leu da vingança, Jesus parou no jubileu, mostrando que tem uma pausa, que o dia da vingança virá, aleluia. Porque o dia do jubileu, o dia aceitável do Senhor, o dia da reconciliação é agora. É a pregação do evangelho, é falar para o pecador: se arrependa, venha a Cristo. É a porta da graça aberta como nós conhecemos. Mas quando Deus começar a restaurar definitivamente as coisas, e entenda por restaurar como colocar as coisas no devido lugar, quando Ele começar a fazer isso definitivamente, vai chegar o dia da vingança. Aí é o dia, porque Ele vai resolver os problemas. Então Ele vai pegar o oprimido e o opressor. Se você é oprimido, tem misericórdia e graça. Se você é o opressor, é juízo. Por isso, quando Ele se manifesta, as duas coisas estão intercaladas: o jubileu e o dia da vingança. Porque quando Ele vier, é uma maravilha para a igreja e para quem está esperando Ele, aleluia.
Mas para quem não está esperando, ou está despreparado, longe, como as virgens insensatas, aí é o dia da vingança. É por isso que o Senhor fala com a gente. É por isso que a sua palavra vem ao nosso coração, aleluia. Porque Ele quer restaurar você agora, aleluia. Ele quer levantar você agora. Ele quer que você lembre quem você é nessa história. Você talvez não seja o personagem que eu sou, o servo do Senhor, que está com o Espírito Santo. Não, é Jesus. Mas Ele te deu o Espírito Santo, glória. Ele restaurou você, Ele te levantou pelo Espírito. Você não merecia, aleluia. Se alguém na história mereceu alguma coisa, foi Jesus. E mesmo assim, recebeu o que não mereceu, castigo e crucificação, aleluia. Mas Ele na cruz, oh glória, orou por todos nós. E o seu sangue é quem intercede por nós. É o seu sangue, é por causa dele que estamos aqui, pelo seu Espírito Santo. É por isso que nessa noite você não pode olhar para trás, olhar para o lado, olhar para o irmão, olhar para o pecado do um, do outro. Não esqueça isso. Olha para Jesus, levante-se, fique firme, tema o Senhor, confie na sua palavra, aleluia. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Jesus. Se coloca de pé. Quero chamar aqui o pastor Marcos. Glória a Jesus. Nós fazemos a parte final. Glória a Jesus. O pastor Marcos estará orando. E que isso esteja no seu coração e na sua mente, irmãos. Aleluia.